Hoje nós vamos falar sobre saúde. Nós estamos recebendo aqui um profissional na área de fisioterapia, bem conhecido aqui na cidade de Camaquã, o Dr. Luciano Dias, também secretário municipal da saúde aqui no município. Mas hoje nós não vamos falar sobre política, né? Hoje nós vamos falar sobre saúde, dicas importantes. Peço para que você também esteja compartilhando essa nossa transmissão para que mais pessoas estejam sabendo um pouco mais sobre esse tema. Antes eu quero falar que o Luciano Pereira Dias, ele tem pós em traumatologia, fisioterapia esportiva, membro titular da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, também faz parte da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumatológica e Ortopédica. Atua há 23 anos. Algumas pessoas da nossa comunidade talvez não saibam, mas ele já fez parte da equipe de fisioterapia do Grêmio Futebol Porto Alegrense, equipe aqui do Rio Grande do Sul, e também coordenou 2 equipes nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, currículo é o que mais tem para ele falar a respeito de condicionamento físico, principalmente para quem está nos acompanhando. Primeiramente, Luciano, seja bem-vindo ao nosso programa. Espero que venha mais vezes para a gente falar sobre os mais diversos assuntos. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado pelo convite aqui na Sul TV. Desejar um bom final de tarde a todos que nos acompanham, a toda a equipe aqui da Rádio Acústica, da Sul TV. E a gente está aqui para colaborar, para bater um papo a respeito de prevenções de lesões, a respeito do que se tem no cenário atual, do que se tinha no cenário anterior e trocar ideias aí a respeito de prevenção. Bom, quando a gente fala em condicionamento físico, a primeira coisa que vem na cabeça são atletas. São aqueles que lidam com atividades esportivas, sejam jogadores de futebol, sejam aqueles que fazem parte do atletismo, pádel, entre outros esportes. Mas o condicionamento físico também é para a gente, né? Para a gente que trabalha no escritório, para a dona de casa que está nos acompanhando. Por que nós precisamos cuidar do nosso condicionamento físico? Exatamente, Gil. Isso evolui muito rapidamente e a gente foca um pouco mais aqui na nossa cidade, na nossa região. Nós temos uma experiência muito grande com atletas. Também tive a oportunidade de trabalhar na equipe profissional aqui do Guarani Futebol Clube de Camaquã de 2010 a 2014. E existe uma diferenciação entre pessoas que dependem do seu corpo para ter o seu sustento, que são os atletas, e as pessoas que praticam atividades físicas, muitas vezes diariamente, que participam de algumas competições amadoras, e as pessoas que praticam atividade física como uma maneira de ter algum tipo de esporte para a saúde, para manter o peso, para ter aquela atividade. Mas não se diferencia, Gil, a respeito de prevenção de lesões, não se diferencia o condicionamento físico a não se ter um acompanhamento técnico de uma equipe multidisciplinar, porque uma pessoa não pode começar a fazer uma atividade física, muitas vezes já com rendimento mais alto, sem ter um acompanhamento muitas vezes médico, do seu cardiologista principalmente, aquelas pessoas que já têm alguns problemas articulares terem um acompanhamento do seu traumatologista e ortopedista e seguindo todas as suas prevenções a respeito de descrição de treinamento de um educador físico, do seu fisioterapeuta, de sua confiança, para que possa ter um rendimento ali, uma qualidade de vida melhor. Mas se difere muito, Gil. Nos anos 90 se pensava muitas outras coisas, principalmente na terceira idade, que as pessoas não poderiam fazer certas atividades, e hoje já se tem um conceito totalmente diferente disso. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os cuidados com a pessoa na terceira idade, né? Que obviamente precisa de um cuidado especial. Mas a gente tem que pensar no caminho até lá, né? Nós todos queremos chegar nessa terceira idade, tão sonhada terceira idade. Nós queremos ter qualidade de vida, principalmente quando tivermos uma certa idade. Mas para isso a gente já precisa tomar cuidado com o nosso corpo, cuidar da nossa saúde, principalmente desde cedo. Exatamente, Gil. Quando se faz uma prescrição de exercícios, independente do esporte ou da prática esportiva que se vai fazer, se é uma atividade física como a musculação, como o pilates, que são tipos diferentes de atividade, ou uma corrida, ou ciclismo, ou pádel, ou futebol, voleibol,
E vários esportes que a gente vê, principalmente na nossa cidade aqui, um grande número de pessoas fazendo atividade física. Nós não podemos nunca pensarmos em não termos a prevenção. Eu me considero um fisioterapeuta conservador. Eu vejo muitas técnicas novas surgindo, principalmente de atividades mais momentâneas, que se preconiza muitas vezes a própria mídia de ter resultado rápido e com eficácia em certos tratamentos, principalmente na prevenção. Eu me considero um fisioterapeuta conservador, eu analiso muito a biomecânica do movimento, Gil. Uma sobrecarga de joelho, uma sobrecarga de tornozelo, uma sobrecarga de quadril, a gente sabe muitas vezes o tipo de movimento que aquela pessoa faz repetitivo, que num futuro bem próximo ela vai ter um resquício e uma sequela de lesões. Então, eu vejo que a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa faixa etária de média que se tem. E também, Gil, posso relatar aqui que é uma casuística diária dentro da minha clínica, são pessoas cada vez mais jovens com mais lesões graves por praticar atividades físicas em excesso. O próprio futebol, Gil, ele tomou uma dimensão dos anos 70 para agora, que hoje um jogador de futebol tem que ter uma força física extrema, tem que ter uma capacidade física extrema para se conseguir aquele alto nível que a gente fala. E a gente vê nos anos 70 um toque de bola mais detalhado, os anos 80, aquela seleção de 82 mesmo do Brasil, era uma seleção elegante para jogar futebol. E hoje a gente não vê mais times com aquela certa lentidão. Hoje é muito mais contato físico, é muito mais força, é muito mais resultado, e se vê a brevidade que os atletas têm em assinar contratos com patrocinadores e mostrar resultado mais precoce de ter algum significado, porque já estão recebendo por aquilo ali. Então, a gente tem que preconizar os atletas e também aquelas pessoas que praticam atividade física para manter a sua saúde. A biomecânica articular, ela independente do que tu for fazer, e aqui eu sou um defensor, Gil, do Pilates. O Joseph Pilates, que foi quem inventou o Pilates há muitos anos atrás, e eu não tenho formação em Pilates, mas eu vejo um dos exercícios mais completos que se tem hoje para atividade física. Aí uns questionam, mas é muito lento, mas um exercício que tu tem a mobilidade, que tu trabalha a respiração com uma contração isométrica que a gente chama, juntamente com carga, esse é o resumo do Pilates. Então eu vejo uma atividade física muito completa, que pode ser incrementada cada vez mais, proporcionando barreiras que aquela pessoa tem que solucionar de acordo com o seu profissional que está lhe prescrevendo os exercícios. A musculação é excelente também, tá? Aí vamos para aquela parte do ciclismo, do aeróbico, do pádel, que eu sou um praticante de pádel e vejo que já é um esporte que ele é mais propício a desenvolver certas lesões, mas é um esporte extremamente saudável, trabalha o movimento curto e rápido. Então, essas coisas a gente sempre tem que pensar quando a gente vai prescrever uma atividade física. O que aquela pessoa faz? Bom, tá. E aí é interessante que as pessoas entendam que, claro, né, sempre tem que procurar aquela atividade física que mais se enquadra no gosto de cada um. Exatamente. Só que é importante que as pessoas entendam, a gente fala muito sobre atividade física, que as pessoas entendam que há necessidade de um preparo prévio, né? Você não pode chegar, por exemplo, você vai para a academia, você não pode chegar simplesmente na academia e começar a trabalhar o seu corpo, né, a musculatura, sem que haja um alongamento adequado, sem que haja uma indicação de um profissional físico dizendo, não, olha, primeiro nós vamos trabalhar de tal maneira para o teu corpo ganhar resistência. Acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente, Gil. E para te ter uma ideia, não existe nenhum trabalho científico que diga que o alongamento previne lesões.
Tá? Então, a gente vê no ciclismo, um exemplo, lesões específicas do ciclismo. No pádel, é difícil tu ter um tempo no pádel que tu não desenvolva uma epicondilite de cotovelo ou alguma dor no ombro. Então são esportes específicos. O futebol geralmente tem as lesões diretas, que a gente chama, né? E as lesões indiretas. Uma lesão muscular, um entorse de joelho, ou com uma lesão de colateral medial, que é um ligamento medial do joelho, ou umas lesões mais graves, como o cruzado anterior, que é bem comum acontecer na prática esportiva, principalmente do voleibol e do futebol. Então, essa prescrição, Gil, passa pelo quê? Pelo um profissional da área que tem a capacidade de fazer isso, e quem prescreve atividade física para as pessoas é o educador físico. O educador físico tem essa capacidade de prescrever e mensurar a carga, mensurar o tempo e mensurar o que aquela pessoa pode desenvolver para tal atividade física. Isso é fatídico, é este profissional que tem essa capacidade, aí envolve ali o fisioterapeuta esportivo, envolve o ortopedista do esporte, que é engajado nisso, tá? E dentro desse perfil, a pessoa pode praticar essa atividade com segurança. E o equipamento que ele usa, né? Dependendo da atividade que ele for desenvolver, no ciclismo uma bicicleta adequada, no pádel uma boa raquete com uma empunhadura na largura certa, no diâmetro certo, o futebol com material, o tênis, a chuteira, daquela prática esportiva, o próprio pádel, dependendo do piso, já temos tênis específicos para grama sintética, que é importante porque desliza muito, e vários outros esportes que a gente faz, a gente sempre preconiza, orienta para que as pessoas usem o material necessário, o material certo para aquela prática. A gente vê, Gil, muito comum aí no futebol no interior, campos que aparentemente tem gramado, mas tem buracos no campo, então os entorses de tornozelo e de joelho. Nós tínhamos aqui no Guarani um campo que nós treinávamos com a profissional e tivemos vários entorses de tornozelo pelos buracos que tinham no campo que não aparecem. Tá? Então, essa prevenção, esse trabalho preventivo, ele tem que ser feito, e a orientação da atividade física, a orientação pelos profissionais da área, tanto para fazer alguma atividade como musculação, pilates, crossfit, ou qualquer funcional, qualquer outra atividade que se pratique dentro de academias ou ao ar livre, algum esporte individual ou coletivo, tem que ter uma orientação, tem que ter uma procura para profissionais capacitados e usar o material adequado. Bom, os riscos daqueles videozinhos na internet, né? Eu quero começar a fazer tal prática esportiva, eu quero fazer tal atividade física. E a pessoa acaba olhando, mas aqui tem um vídeo que ele, para as mulheres, por exemplo, né, acaba modificando o corpo, o quadril daqui a pouco aumenta mais, a coxa daqui a pouco fica um pouco maior, ou seja, olha um vídeo que promete ser a solução, ser um vídeo milagreiro da atividade. Qual o risco de se fazer essas atividades baseando-se nesses vídeos de internet? Gil, eu tenho uma concepção nesses 23 anos aí de profissão que não existe milagre para qualquer tipo de atividade. A gente não conquista nada rápido, principalmente quem quer chegar a algum grau maior de atividade física. As prescrições têm que ser por profissionais competentes. Eu vejo cada coisa na internet que quero particularmente dizer, eu acho, de certa forma, até muitas vezes criminoso, pela angulação que são feitas certas atividades. A gente sabe que qualquer tipo de atividade que te exija uma grande angulação, principalmente de joelho e de quadril, posteriormente a isso, já num futuro muito breve, tu vai desenvolver patologias de joelho, patologias de quadril, principalmente nessas duas articulações, porque são do membro inferior as que mais acometem a médio e longo prazo. Muitas vezes essas lesões são desenvolvidas assintomáticas, sem dor,
E quando aquela pessoa tem aquela percepção de dor que vai fazer a investigação com o ortopedista, já tem algo avançado, como uma artrose de quadril, tá? Como uma degeneração, uma artrose de joelho, uma lesão meniscal já avançada no joelho, dor, o que a gente chama de condromalácia, que é da articulação patelofemoral, que também se desenvolve bastante na prática de atividade física, principalmente que exija muito de membros inferiores, Gil. Em 98, nós fizemos um trabalho, eu e o fisioterapeuta Maureen Mansur, que é do Esporte Clube Internacional, no Grêmio. E nós ficamos 1 ano e meio, Gil, coletando no futebol as principais lesões que aconteciam naqueles atletas, qual o membro mais acometido, o tempo de duração que aqueles atletas, dependendo da lesão, ficavam no departamento médico e as lesões descritas por posição tática de cada jogador, entre goleiros, laterais, zagueiros, meias e atacantes. E a gente viu, comparando o nosso estudo, que no mundo inteiro os outros estudos batiam com o nosso. E em cima de estudos como esse, da prática esportiva, que essa foi do futebol, e a gente vê vários estudos no atletismo, no ciclismo, a gente consegue ver quais as lesões que mais acometem a prática esportiva e, em cima disso, orientar as pessoas para que elas procurem fazer um trabalho preventivo para que não se faça aquela atividade em excesso, aquela atividade com material, muitas vezes, que não é o mais correto. Uma simples coisa, Gil, do que a gente fala, do grip da raquete de pádel e de tênis, a gente mede pelo 1º e o 5º dedo, para não sobrecarregar a articulação do cotovelo. E muitas vezes tu pega essas raquetes e pede para a pessoa fazer isso, ou a empunhadura está muito grossa, ou está muito fina, e aquilo acarreta um gesto esportivo já inadequado para que desenvolva patologias. Esse exemplo do cotovelo para o pádel é um dos exemplos, mas a gente pode falar vários outros exemplos que a gente vê e pela experiência que a gente tem na clínica e no dia a dia a respeito de lesões no esporte. E o que a gente fala, como tu me perguntaste, da terceira idade. O que a meia idade, o cara de meia idade, o que a pessoa mais jovem pode preconizar para ter uma terceira idade, uma velhice de melhor qualidade? Eu, infelizmente, hoje, o que eu vejo? Eu vejo atividades físicas bem agressivas às articulações, atividades físicas que muitas vezes, pela própria internet, oferece um resultado de imediatismo que fisiologicamente não tem comprovação, que agridem as articulações, que com certeza vão gerar lesões mais graves precocemente, e muitas vezes a gente pode entrar aqui também de uso de algum tipo de material aí que se usa para ter melhor rendimento nas academias, mesmo que sejam prescritos, viu? Eu tenho uma coisa preconizada por mim, que eu acho que o nosso organismo ele desenvolve tudo o que a gente precisa. A glicose é um exemplo disso, a própria insulina. Tá? Então, se a gente tem o nosso organismo, que é um fator que é regulado para que a gente tenha tudo que o nosso corpo precise, eu acho, sinceramente, que tu tem que tentar, o máximo possível, não ingerir certas substâncias que se possa ter um problema, porque no momento que tu faz isso, os teus órgãos, como o fígado, como rins e como uma série de coisas, eles também vão trabalhar mais e com certeza esse resultado, posteriormente, ele vai vir e não vai vir de uma forma muito boa para essas pessoas que hoje preconizam um resultado rápido, um resultado de atividade física ou de esporte que tem um rendimento maior, e isso é o que a gente vê principalmente nas grandes mídias, na internet, cada vez mais vídeos e se vende muito pela internet resultados milagrosos, mas sem uma comprovação científica, sem um acompanhamento dos profissionais que realmente sabem e são os profissionais habilitados para fazer essas prescrições. Bom, para a gente encerrar, a gente se depara por uma enxurrada de ofertas na internet. Mais uma vez, a gente precisa entrar nesse tema.
é creatina, é whey protein. Será que isso realmente faz bem para a nossa saúde? E isso faz parte desse pacote de produtos que você estava falando agora há pouco? Eu particularmente, Gil, eu acredito que tu pode ingerir qualquer tipo de substância que seja prescrito por uma nutricionista, que seja prescrito por um médico do esporte, que tenha uma prescrição para que aquela pessoa tenha algum tipo de melhora no organismo. Agora, o que a gente vê também é pessoas que aleatoriamente, muitas vezes com protocolos via online e sem nenhum tipo de orientação profissional, ingerem isso. E a gente vê isso até nos amigos, até nos próprios filhos. Muitas vezes o meu filho me questionou isso algumas vezes, eu sempre preconizei para os meus alunos lá na Fundasul também, que fui professor na educação física e de fisiologia, eu sempre coloquei para eles o seguinte: o nosso organismo já diz, a fisiologia é o funcionamento do organismo. Então, se todos os órgãos estão funcionando normalmente e nós produzimos as substâncias necessárias para suprir a necessidade da atividade física, a ingerir qualquer substância tem que ser prescrita por um profissional da área. Aí tem as nutricionistas do esporte, os próprios médicos do esporte também têm um conhecimento a respeito disso, aí tudo bem. Se tiver realmente aquela necessidade, se foi diagnosticado algum problema que tenha que suprir aquela necessidade, aí eu sou totalmente favorável. Então vejo o imediatismo, vejo o resultado rápido como um perigo, um alerta para que as pessoas no futuro bem próximo possam desenvolver patologias, principalmente articulares, pelos grandes movimentos e exercícios de alta mobilidade e carga que a gente vê, podem sim ter aí uma artrose precoce, desenvolver degenerações articulares aí, brevemente, que podem acarretar num futuro mais estendido, como na terceira idade, grandes problemas articulares aí para essas pessoas. Então, o que a gente idealiza, o que a gente preconiza é atividade física prescrita por um profissional da área, acompanhamento, se necessário, do seu médico, da sua confiança, fisioterapeuta da sua confiança, mas que tenha todo um aparato profissional de que realmente o educador físico que faça a prescrição, independente da atividade física que essa pessoa vai fazer, mas que se tenha um limite, uma dosagem que só esses profissionais podem fazer. Nutricionista, é essa equipe toda que se trabalha no esporte, que cada vez mais se tem especializações e tem mais mecanismos de se identificar. Aqui eu cito rapidamente uma coisa que eu acho muito importante na medicina esportiva, que nós temos aqui em Camaquã, que é a termografia, que a gente consegue medir a capacidade de calor por um equipamento, que se previne muito lesões no esporte, principalmente de alto nível, que se usa a termografia no treinamento. Então a gente já pode ver aquele atleta que está fadigado porque, grosseiramente falando, aquele músculo ele fica mais avermelhado na termografia. Então a termografia é muito usada para isso. A gente vê, vai como recovery também no pós-atividade. Banho de imersão no gelo ajuda muito também na prevenção de lesões, principalmente na dor muscular tardia, na DMT, que se tem 24, 36 horas após uma maratona, após um jogo de futebol, a recapilarização, tudo isso faz parte de um contexto para que a pessoa tenha na sua atividade física um êxito. E aqui o que a gente deixa, o nosso recado é que procure profissionais da área, procure profissionais competentes para prescrição de exercícios. Se tiver dor, procure o seu médico especialista na área, seu fisioterapeuta de confiança, principalmente aquele que também tem especialização na área, que é importante. A fisioterapia esportiva, ela é uma área já reconhecida pelo COFITO, ela é uma especialização, a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, ela tem provas anualmente para se inserir na sociedade, de 5 em 5 anos, tem uma avaliação, se tu está engajado em cursos, em títulos, se tu não tem aquela soma, tu automaticamente sai da sociedade, então ela te impulsiona para que tu continue fazendo as tuas especializações dentro da área. Então, acho que é esse o nosso
nosso recado, as nossas dúvidas aí, as dúvidas dos nossos telespectadores, se puderem também passar, Gil, a gente está à disposição no nosso Instagram lá, que é Luciano Pereira Di, tá? Lá no nosso Instagram, Facebook também, e ficamos à disposição aí sempre, Gil, para contribuir, principalmente nessa paixão que a gente tem, que é a medicina do esporte, que é as lesões esportivas, e é o que a gente trabalha há 23 anos aqui em Camaquã. Luciano Pereira Dias, ele que é fisioterapeuta, atua aqui na cidade de Camaquã, sempre à disposição. Você pode entrar em contato pelo próprio Instagram deles, tirar as suas dúvidas, quem sabe já agendar, né, uma consulta para obter mais informações sobre o seu caso específico. Obrigado pela tua visita, que venha mais vezes aqui no programa. Muito obrigado, Gil. A gente está lá junto aqui. Quero mandar também um abraço lá para os nossos colegas do Centro Integrado de Saúde BM Care, lá no 3º piso da loja Passo a Passo, onde temos lá quiropraxia, fisioterapia esportiva, pilates, terapeuta ocupacional, neuropsicopedagoga, temos nutricionista também, é uma equipe altamente qualificada, trabalhamos com estimulação precoce, tá? Um grande abraço lá para toda a equipe do Centro Integrado BM Care lá, profissionais altamente competentes, e a gente faz a nossa parte lá, e há 23 anos nessa caminhando. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, e um ótimo final de noite a todos.